Uma pergunta, uma dúvida legítima é se o TDD de fato funciona, né? E talvez quais são as causas, né? Se ele não funcionar, né? Quais são os problemas comuns, né? Então, qual é a opinião, né? Ou quais são as coisas que a comunidade de engenharia de software sabe sobre isso, né? Sobre isso tem vários artigos, né? Tem várias pesquisas, tem esse trabalho interessante que tem analisado quais são os problemas mais comuns, né? Os erros mais comuns na prática de Test-Driven Development, né? Então, quais são os problemas principais, né? Experimentados pelas pessoas, pelos desenvolvedores, né? Então esse artigo faz uma lista dos problemas mais comuns e fez também uma enquete, né, entre os desenvolvedores com que frequência eles fazem esses erros, né, na aplicação do TDD. Então essas figuras, né, elas dizem, né, com que frequência os desenvolvedores de várias experiências, né, eles fazem esses erros, né? Então, amarelo, né, mais de 4 anos de experiências, vermelho, laranja, entre 2 e 4 anos, e azul, né, até 2 anos de experiência, né? O primeiro problema é não ver o teste falhar, né? Então, basicamente, né, de ir diretamente desenvolver o código, né? Isso é uma quebra principal do TDD, né? Você vai, né, desenvolver o código, você não sabe, né, qual problema você precisa corrigir, né? Né, você não sabe o que fez o teste passar, né? Então, né, de novo, você não sabe se o teste está certo, porque se ele é capaz de detectar os problemas, né, que ele teria que detectar, né? Enfim, você, né, fica desenvolvendo do jeito normal, basicamente, né? Não está aplicando o TDD, né? Então, no geral, né, raramente, né, pelo menos eles falam que raramente fazem isso, né? E é claro, né, as pessoas que têm menos experiência, eles tendem a fazer isso com mais frequência, né? Segundo ponto é esquecer de refatorar, né? Então, né? Então de não tentar melhorar o código, né? Então, né, de ficar com o código que tem, né? Então isso é feito, né, com frequência em todos os níveis de experiência, né? Então parece que não depende muito da experiência que a pessoa tem, né? Terceiro ponto é de refatorar um outro trecho de código enquanto você está trabalhando num teste, né? Então, de alguma forma, fazer ao mesmo tempo a fase vermelha é a fase de refatoração, né? No red, green refactor, basicamente você está misturando as duas fases, né? Então, antes de refatorar, você precisa, né, corrigir, né, fazer passar o teste, né, ou completar o teste, né? Então, né, o TDD, né, teria que separar as duas fases, né? Né, isso também parece que né, a distribuição de quem faz esse erro, né, não depende muito da experiência, né? Usar nomes inadequados para teste, né, que, né, no geral a gente sabe são uma forma de documentar os testes, então
né, tem que descrever o que o teste faz, né, ajuda também a encontrar duplicados em caso de testes, né, porque aí cai na cara, né, que dois testes têm um nome parecido, então ajuda a identificar testes duplicados, né, mas às vezes, né, como você está pensando mais no desenvolvimento, às vezes você não, acaba não dando nomes interessantes para os testes, né? Outro problema, não iniciar pelo teste mais simples, né? Então, isso parece que é uma coisa aí, né, que é mais de pessoas que têm menos experiência, né? Então, aqui, pessoas que têm mais anos de experiência, né, fazem isso mais raramente, né? Enquanto as pessoas aqui mais novas, né, ao TDD, fazem isso com mais frequência, né? Então, né, tipicamente, a ideia do TDD é ser uma coisa incremental, né? Então, precisa iniciar pelo teste mais simples e, conforme isso, né, ir incrementando tanto os testes quanto a funcionalidade. Se você começar para um teste muito complexo, né, provavelmente você vai ter que fazer um passo de desenvolvimento, né, para fazer o teste se tornar verde muito grande, né? Então às vezes você acaba desviando o foco do desenvolvedor, no sentido que você acaba indo para uma abordagem de desenvolvimento mais tradicional, porque o teste né, às vezes é um teste muito complexo, então isso, enfim, vai complicar a ideia do TDD, que seria de ser incremental, né, e talvez refatorar até os testes, né, complicar os testes conforme você vai avançando. 6, né, rodar somente o teste que está falhando, né, isso, né, de novo, com isso você não percebe se você está introduzindo outros problemas, né, então, né, claro, isso é útil para regressão, então, né, você criou um novo teste, né, fase vermelha, então você vai querer fazer esse teste passar e refatorar, mas se você rodar só aquele teste lá, né, pode ser que você está na refatoração ou na fase de fazer virar verde, né, pode ser que você vai quebrar, né, outras funcionalidades e outros testes vão falhar, né, então isso vai de alguma forma assim destruir, né, a vantagem do TDD, porque a ideia é de você detectar problemas logo no começo, né, mas é reduzir o tempo de depuração, mas se você né, não rodar alguns testes, né, pode ser que escapem alguns bugs que você vai detectar depois, né, e aí você vai ter que depurar e vai incrementar o tempo necessário. A necessidade de rodar ou escrever testes complexos pode ser um problema importante também, né? Então, quando isso acontece, né, quer dizer que a classe está acumulando muitas responsabilidades, né, está virando muito complexa. Então, né, é uma indicação tipicamente do que a classe precisa ser refatorada, o código precisa ser refatorado, talvez algumas funcionalidades passadas para outras classes, né? Mas se o desenvolvedor não fizer isso, né? A coisa vai piorar, né? Então, cada vez você vai ter que desenvolver testes mais complexos e isso claramente vai impactar no desenvolvimento, né? Também na eficiência do desenvolvimento, porque de novo, é baseado em testes. Então, se os testes viram muito complexos, né, o tempo necessário para escrevê-los, para codificá-los, aumenta também.
Ponto 8, não refatorar o código de teste, né? Então, relacionado com o ponto anterior, né? Então, conforme os testes viram complexos, né? Talvez possa ser necessário refatorar o código de teste, né? Ver por que eles estão tão complexos, talvez tenha alguma forma melhor de separar as coisas que estão sendo testadas ou de escrever o teste em si, né? Essa também é uma coisa que você ganha com a experiência, né? Parece, né? Que especialmente aqui, né? Esse sometimes é pela maioria por pessoas que têm menos de 2 anos de experiência, né? Eles fazem muito mais, né? Pelo menos de acordo com elas, do que as pessoas que têm mais experiência, né? Por fim, né, não implementar o teste da forma mais simples, né? Então, fazer aquele passo green, né? Tem red, green, refactor, fazer muitas coisas naquele passo green, né? Então, né, implementar o teste de uma forma que não seja mais simples, né? Que, enfim, vai contra as regras do TDD, né, em que você tem que fazer a coisa mais simples para fazer o teste passar e depois, né, fazer o refactoring na fase de refactoring, né, ou escrever um teste mais complexo e outros testes para incrementar a funcionalidade, né. Então, o problema aqui é implementar uma funcionalidade a mais, né, que na verdade vai além daqueles testes que você tem, né? Então, aqui de novo você está indo, né, para uma forma de desenvolvimento que não é TDD, né? Porque se o teste faz uma determinada coisa, né, você tem que, né, implementar aquela coisa ali, não as funcionalidades a mais. Bom, esses eram alguns problemas, né, que podem surgir, ou que podem acontecer, né, na tentativa de aplicar TDD. No geral, né, não é fácil ser muito rígidos, né, na aplicação de TDD, e não tem uma evidência científica muito forte, né, sobre TDD, né. Então, qual é a evidência científica sobre, né, ter testes antes ou depois, né? É melhor fazer teste TDD ou TLD, né? É melhor testar antes ou depois. Tem um artigo da área de engenharia de software experimental que tem tentado responder essa questão, né? Analisando trabalhos publicados nesse assunto, né? Eles têm categorizado os trabalhos com base no rigor e na relevância, né? Enquanto rigorosos esses trabalhos são, enquanto são relevantes, né? Então, quantos rigorosos, de alguma forma, quanto eles são, esses estudos foram conduzidos de uma forma correta, né? E relevância, quanto eles são relevantes para um cenário de desenvolvimento real, né? Então, por exemplo, quantas condições em que eles têm sido feitos são parecidas com condições de desenvolvimento real, né? E os que eles acharam é que tem bastante estudos com muitos rigorosos, mas com pouca relevância, né? Que estão nesse lugar aqui, nessa área aqui. Tem alguns tem bastante também com pouco rigorosos e com baixa relevância, e tem poucos, né, com alta relevância e alto rigor, né. Então, né, poucos estudos sobre TDD que tem alto rigor e alta relevância. Então não temos resultados muito sólidos, né. Tem alguns resultados positivos para a qualidade externa, né? Então, para né, detecção de defeitos, né? Para aumento da qualidade do software como percebida pelo usuário.
mas não tem resultados, né, como eu comentei antes, sobre produtividades, né, ou até resultados negativos, né. Então, dizer que o TDD aumenta a produtividade, na verdade não tem muito evidência sobre isso, né. Estudos com alta relevância e baixo rigor também eles chegam nessas conclusões parecidas, né. Estudos com muito rigor, né, então conduzidos de uma forma científica muito rigorosa, mas com baixa relevância, mostram no geral que o TDD não tem muito impacto, né, em vários aspectos, né, então resultados não dizem muito sobre se o TDD realmente tem algum impacto, se esse impacto é positivo ou negativo, né, e o que está faltando, né, então uma direção de pesquisa, né, que pode ser conduzida, não é muito a minha área, né, mas a minha área de pesquisa, né, de pesquisa experimental, mas observação em longo prazo, né, o que está faltando são estudos que fazem observações de mais longo prazo, né, no desenvolvimento em uma empresa, por exemplo, né, porque para entender se o TDD tem um ganho em produtividade, né, você precisa estudar vários projetos que aplicam TDD, você precisa vários desenvolvedores, um tempo maior, né, para excluir efeitos que são talvez baseados naquela instância, né, sei lá, o projeto era mais simples, então a produtividade parece melhor, né, então precisa de estudos de mais longo prazo para entender isso. E tem tido debates na comunidade de engenharia de software sobre TDD, bastante discussões, né, porque não tem um consenso muito claro sobre o uso de TDD. Em particular, teve uma postagem alguns anos atrás, né, 2014, do título TDD is Dead, Long Live Testing, né, então TDD está morto, que viva o teste, né, em que basicamente, né, uma pessoa, né, importante, né, na área, que é o criador de Ruby on Rails, né, então pessoa importante na comunidade de engenharia de software, né, na computação, em que ele, né, basicamente argumentava que o TDD, né, tem virado quase, né, uma religião, né, em que se você não faz teste antes, né, parece que eles não têm direito de desenvolver, né? E também que o TDD tem mudado muito o foco nos testes de unidade, né? Então, está muito focado no teste de unidade, perdendo um pouco a visão de sistema, né? Então, né, ele fala que, bom, foi muito bom surgir do TDD, junto com os métodos agiles, porque a gente ganhou muitas coisas, né, com essa ideia de poder desenvolver os testes antes, da automação dos testes de unidade, né, então, mas talvez agora seja o caso, né, de trazer de novo o foco, né, também para outras partes do teste, né, e aí tem uma follow-up, né, uma discussão no site do Martin Fowler, né, também um dos pesquisadores mais importantes, né, na área de engenharia de software, em que tem alguns artigos, né, respondendo a esse postagem, né, e no geral sobre TDD. Então eu, né, vou colocar também no Classroom, né, mas vou né, recomendo, né, vocês lerem, porque, né, são realmente, eles trazem uma visão interessante do TDD, das coisas boas e das coisas ruins, né?